Bom, pessoal, vamos fazer a prática agora do Moodle. A gente vai iniciar com a instalação do programa, né? E aí, para fazer a instalação, torná-lo disponível para o uso, vai envolver alguns passos. A gente vai inicialmente fazer o download na página do Moodle, né? scilab.org/Moodle, que está o link direto para poder fazer o download. Em seguida, a gente tem que fazer um registro do Moodle, né? Ele é gratuito para quem é de alguma instituição de ensino. E depois a instalação e abrir o Moodle propriamente dito, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é visitar a página do Moodle. Então, vou abrir a página aqui. Essa daqui, então, é a página, né? Inicial dele. E aí, para a gente fazer o download, a gente vai aqui no link Download e Install. Embaixo aqui na página, a gente tem ele disponível para várias plataformas, tá? Windows, Mac, Linux. Então aí você pega de acordo com a plataforma que você for precisar. No caso do Windows, o Windows 64 32 bits ou o Linux aqui. Uma vez eu não vou fazer o download que eu já fiz, mas uma vez que você fez a instalação, se for o Windows, não tem segredo, é como se faz a instalação de qualquer outro programa. Você clica duas vezes, Enter, 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 ele instala. O do Linux também não tem segredo, eu fiz a instalação de RPM, né? RPM-IVH, vou colocar aqui no Linux. A gente vai colocar o comando, né? RPM-IVH e o nome do pacotinho aqui, que é aqui. Moodle, no caso aqui a versão, né, Moodle-9.15.1.386.rpm. E ele já vai instalar. Quando ele terminar de instalar aqui, ele vai pedir uma chave de ativação, uma licença, né? E ele vai pedir para você editar um arquivo e colocar essa licença, isso no caso do Linux. E no caso do Windows, ele vai pedir durante a instalação. Como a gente obtém esse número de licença? Essa licença a gente vai vir aqui em Registration. E aqui embaixo, depois de ler, naturalmente, né, se concordar, você preenche os dados, marca qual que você está precisando utilizar e envia. E eles te retornam essa licença por e-mail, tá? Uma vez instalado, vai aparecer um ícone no seu botão iniciar, se for um Windows. Se digita Moodle, ele vai aparecer essa telinha aqui, é algo mais ou menos assim, né? É uma tela preta onde ele carrega o diretório onde foi realizada a instalação do Moodle. Aqui ele está reclamando de algumas bibliotecas que eu não tenho falado, do MySQL, com Python, mas não vai ser necessário por hora. Tá joia? E aí ele avisa aqui, para a gente rodar o Moodle, se a gente não tiver o Python instalado, é o comando mod, aí a versão, né, esse comando aqui varia de versão para versão, então mod 9.15, e o nome do script que a gente tem que rodar. Aqui script, que é esse, a gente já vai ver agora. Bom, a nossa prática vai seguir esse tutorial aqui do Moodle, né? Na página do Moodle, a gente vem aqui em documentação, tutorial, temos vários tutoriais aqui, tá? A gente vai seguir esse Basic Modeling. O que ele vai fazer aqui? A ideia desse tutorial é modelar essa proteína aqui baseado em um único template. O que isso quer dizer? Vamos voltar aqui um pouquinho para a nossa apresentação. Então a gente tinha falado aqui, para modelar por homologia, a gente tem que usar uma sequência desconhecida com uma consulta para procurar as estruturas proteicas conhecidas, né? Então, a gente tem baseado em uma estrutura desconhecida, a gente tem que buscar uma estrutura conhecida. Baseado na sequência desconhecida, a gente vai buscar uma sequência homóloga que tenha uma estrutura conhecida.
Na sequência, a gente tem que produzir o melhor alinhamento global possível da sequência desconhecida com a sequência modelo. Então, o que ele está dizendo aqui nesse tutorial é que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um alinhamento da nossa sequência desconhecida, que é essa daqui, né? Contra uma única sequência modelo, ou seja, não vai ser alinhamento múltiplo, tá? Ele tem aqui um outro exemplo, vou voltar aqui, ó. Que ele vai modelar essa proteína, só que agora ele vai ser baseado em múltiplos templates, ou seja, ele vai fazer um alinhamento múltiplo, né? Vai usar múltiplas sequências, múltiplas estruturas de proteína conhecida como base para poder gerar a nossa proteína alvo aqui, tá joia? A gente vai fazer esse daqui. É o básico. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é que a gente precisa da nossa sequência de proteína. Nesse caso aqui, ele está dando a sequência de proteína para a gente, né? Da onde vem essa sequência de proteína? Normalmente, essa sequência de proteína-alvo vai vir do seu projeto. E você não tem ainda a estrutura dela, não sabe quem é ela, tá? Então aqui a gente não tem essa sequência do nosso projeto, a gente vai utilizar essa daqui. Aqui tá, vou salvar a nossa sequência. Aqui no P, eu vou criar uma pastinha para a gente rodar tudo aqui. Tá bem? E agora eu peguei aqui, ó, só a parte da sequência e salvei aqui. A gente já tem a sequência. Bom, vamos continuar acompanhando aqui. A gente já tem a nossa sequência, né, que a gente copiou aqui no arquivinho. E aí a ideia, ele fala aqui, ó, é que a gente precisa que esse arquivo ele esteja no formato PIR, que é o formato que é lido pelo Moodle. E com a extensão pontuada. Vamos falar um pouquinho então só sobre arquivo, para ficar claro o que é esse formato PIR, e aí já garantir que a gente vai entender qualquer outro formato de arquivo, tá? Aqui, apresentação, eu vou ter basicamente dois tipos de arquivo. Arquivo texto e arquivo binário, onde na verdade ambos, do ponto de vista do computador, são a mesma coisa. O que muda é na hora que o computador vai abrir esses arquivos, tá? E como ele vai interpretar. Quando o arquivo for texto, ele vai tentar interpretar de acordo com alguma codificação, por exemplo, o ASCII2, uma codificação já padrão, tá? Quando o arquivo for binário, na hora de abrir, ele vai ter que abrir, o programador vai ter que informar como é essa codificação que ele tem que abrir, porque é uma codificação que foi criada pelo programador, tá? Então, basicamente, a gente vai ter arquivo texto e arquivo binário. De uma forma assim bem superficial, que a gente pode falar é que o arquivo texto são aqueles arquivos que a gente consegue ler, né? A gente vai abrir e vai ter informações que a gente consegue identificar o que está escrito ali. Já o arquivo binário, quando você tentar abrir ele sem ser pelo programa que gerencia esse arquivo, você vai receber um monte de caractere maluco, né? Porque ele vai tentar interpretar aquilo de acordo com alguma codificação e vai gerar textos nada a ver, assim, vários códigos estranhos, né? Então, estando claro que só tem esses dois tipos, vamos entender então agora como é que está falando desse tipo PIR. O que seria isso? Imagina um cenário onde você tem uma folha, tá?
e você precisa colocar alguma informação. Por exemplo, aqui esse texto, ele colocou essa informação. Se a gente precisar ler a informação aqui desse texto, buscar alguma informação desse texto de alguma forma, provavelmente a gente vai ter que sair lendo esse texto todo para poder achar essa informação. Uma forma de agilizar essa situação, para poder achar um texto ou uma informação mais fácil, é a gente padronizar como as informações têm que estar disponível, qual é o layout da informação. Por exemplo, aqui ó, tem alguns trechos de arquivos que a gente vai falar mais para frente, que fica mais fácil. Vocês estão vendo que está tudo tabuladinho? Aqui, ó, sequência numérica, tudo aqui, ó. Opa, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você precisa de alguma informação. Ah, eu queria saber a informação sobre a linha 13. Opa, tá aqui, ó, a linha 13. Eu consigo facilmente achar essa informação, tá? Então, basicamente é isso que vai mudar. Então, quando ele fala assim, ó, arquivo FASTA, um arquivo PIR ou qualquer outro tipo de arquivo, normalmente o que ele está falando é como é que ele quer que seja disponível essas informações, qual é a estrutura, para ficar fácil para ele encontrar, para ele programa, né, encontrar as informações que ele precisa, que a gente está querendo passar para ele. E esse ponto aqui, essa extensão, é uma forma da gente falar para o computador, falar, olha computador, quando você tiver um arquivo com essa extensão aqui, use preferencialmente o programa X para abrir ele, tá certo? Isso daqui vale para o Windows, tá? É a extensão para Linux. As interfaces gráficas usam também, mas em modo texto não tem nenhuma associação de extensão com programa. Tá joia? Então, o fato de ter aqui um ponto .ali não significa necessariamente que esse arquivo é um arquivo PIR. Tá? O que vai fazer esse arquivo ser um arquivo PIR é o fato dele estar nesse layout definido aqui. E qual é o layout do formato PIR? Aqui na documentação do Moodle, ele explica como é o formato PIR, né? O que tem que ter em cada campo, tudo bonitinho. Eu coloquei aqui no slide para ficar mais fácil. Então, o arquivo PIR ele tem que começar com um sinal de maior. Na sequência, ele vai ter duas letras para identificar o tipo de arquivo. Então, se for um P1, é uma proteína, F1, aliás, P1 é uma proteína completa, F1 é uma proteína de fragmento e assim vai. No final, a gente coloca ponto e vírgula, no fim da primeira linha. Tá? Aliás, no fim daquelas informações da primeira linha, para separar as próximas informações. Quais são as próximas informações? O código de identificação, uma linha contendo a descrição na sequência, né? E aí depois uma ou mais linhas contendo realmente a sequência. E quando terminar a sequência, tem que colocar um asterisco. Vamos ver aqui, ó. O exemplo dele. Então tá aqui, ó. A primeira linha. Sinal de maior. Vamos botar aqui. Sinal de maior. Aí depois, o que é essa informação? Aqui P1. P1 é uma proteína completa. Seguido da identificação. Seguido do ponto e vírgula, né, para poder separar. E na sequência, o código de identificação. Que aqui o código de identificação dessa sequência é TVLDH. Depois uma linha contendo a descrição. E aqui a gente tem uma linha contendo a descrição. Na linha seguinte ou nas próximas linhas, aí não tem um número padrão de quantas linhas, a gente vai ter efetivamente a sequência. Tá? E quando é que a gente sabe que terminou a sequência? Ou quando quem estiver lendo esse arquivo sabe que terminou a sequência? Quando ele encontra esse asterisco aqui. Tá joia? É isso que está dizendo aqui. Ó. Tá bem? Aqui eu acho importante a gente ressaltar que a segunda linha, que tem as informações, ela também tem um padrão, né?
Vocês percebam que esse arquivo, essa linha está separada por um identificador de 2 pontos. Né? Então, a cada 2 pontos é uma informação. Então, aqui a primeira, ó, vamos ver aqui, o arquivinho dele, né? Do que se trata essa sequência, né? Se ela tem ou não uma estrutura 3D e tudo mais. No nosso caso, é só uma sequência. Então, o que ele manda fazer é colocar uma sequência. Sequência. O próximo campo seria o identificador PDB, né, dele. Ó. Então, aqui a gente vai repetir o mesmo nome da sequência. E os outros campos, eles são opcionais, então a gente não vai colocar não. E aqui, então, são um total de 10 campos, tá? Mesmo sendo opcional, a gente tem que deixar o campo vazio. Tá vendo? Aqui seria uma informação que ele optou em não colocar, aqui outra informação que ele optou em não colocar, e assim sucessivamente. Tá joia? Então, por exemplo, a gente tem aqui a sequência que a gente tinha pego, né? Vamos colocar ela no formato pasta. É mais ou menos assim, ó. É o identificador da sequência. Com sinal de maior, na linha seguinte é a sequência. E ela vai assim até achar um outro sinal de maior e ela infere que é outra sequência. Normalmente a gente vai ter a sequência nesse formato quando a gente pegar um sequenciador. Então, como que a gente vai transformar para o formato PRI? Basicamente, a gente vai colocar aqui, né, uma proteína completa, então P1, o identificador da sequência, vai criar essa segunda linha aqui, ó, né? Começou a sequência, começa com ciclos, depois o identificador PDB, a gente vai usar o mesmo nome da sequência, e os 10 parâmetros opcionais aqui eu não vou nem me envolver. E aí, por fim, a sequência. E aí o que ele manda fazer? Salvar o arquivo PRI no formato .ali. Vamos usar a mesma nomenclatura dele, inclusive, aqui, ó. Tranquilo. Então agora a gente já tem a nossa sequência alvo. Deixa eu vir aqui para a gente só se localizar o que a gente está fazendo aqui, né? Usar a sequência desconhecida como alvo como uma consulta para procurar estruturas proteicas conhecidas. Então a gente pegou a nossa sequência desconhecida. O que a gente vai fazer agora? Procurar por uma estrutura proteica conhecida. Vamos lá. A gente já tem a sequência e agora quer buscar as sequências homólogas à nossa sequência, né? Então a gente pode fazer, por exemplo, a gente tem que fazer um alinhamento da nossa sequência, né? Para poder descobrir as sequências que são homólogas. Por exemplo, poderia fazer para isso um alinhamento local usando o BLASTP. No site da NCBI, por exemplo, tem essa ferramenta. A gente entra no site do NCBI, BLASTP, que vai alinhar proteína contra proteína. E aqui a gente tem a sequência que a gente quer buscar sequências homólogas, né? Seleciona o banco, no caso a gente vai usar o PDB. O que é o banco PDB? Vamos aproveitar já falar um pouquinho dele, né? É o principal banco de proteína. Ele é especializado em proteína, só vai armazenar proteína. Um banco é um lugar onde a gente guarda coisas, né? Normalmente a gente está acostumado a falar com banco para dinheiro, né? Banco de dinheiro. Banco de dados de proteína. Então é um banco de informações de proteína, tá? Então ali a gente vai ter informações de diversas proteínas. Então vamos voltar aqui. Eu quero fazer a busca pelo PDB. Eu poderia fazer por aqui também, tá? Direto pelo banco do PDB. Vamos fazer aqui pelo BLASTP. Então selecionei aqui, quero BLASTP, mando ele fazer o BLAST, executar o programa, né?
E aí no fim aqui, ó, ele traz as sequências que alinharam contra a nossa sequência, né? Então aqui a gente pode ver todas as sequências que alinharam, os pedacinhos onde alinharam, né? E aqui a gente tem mais informações dela, né? Por exemplo, essa sequência aqui, ó, teve uma identidade de 100%, o eval dela foi 0, né? Essa segunda já teve 99% também, com 0 de eval. Aqui no PDB não achou nossa sequência. Ah, sim, é porque quando eu dei o Ctrl V, olha só, ele inseriu alguns espaços. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Bom, ele está indo, vamos dar continuidade aqui. Mas eu vou seguir o tutorial dele. E o Moodler, ele também traz uma ferramenta para fazer alinhamento e a gente selecionar as nossas proteínas modelos. Para poder fazer esse alinhamento, a gente tem que alinhar nossa sequência contra outras sequências, correto? Então a gente disponibiliza, a gente vier aqui em Data File Download, eu já abri aqui, ó, um banco de sequências, tá? Um banco de PDB. E aí eu peguei aqui, ó, PDB 95pir.gz. .gz é que ele está compactado, tá? Então eu salvei ele aqui em vídeo aulas. Tá aqui, ó. Então o que a gente vai fazer, a primeira coisa, usando um zip, qualquer extrator de arquivos, descompactador, a gente descompacta, tá aqui. Posso apagar esse meu GZ agora, eu não vou usar mais ele. Estou aqui com o meu ponto .pir. Então eu tenho aqui meu banco de PDB, que eu peguei ele na página do Moodle. Eu tenho a minha sequência, que eu quero descobrir, e eu tenho a minha sequência no formato de alinhamento, né, o PIR. Essa sequência eu não vou usar mais, vamos apagar aqui para não ficar poluindo e deixo só o formato de alinhamento. Então o que ele manda a gente fazer aqui? Ele tem que fazer um script que vai fazer diversas coisas. Vamos copiar esse script pronto e já vamos entender todos os scripts. Eu abri o bloco de notas, copiei e colei o conteúdo do script. O que esse script está fazendo? Primeiro, o que é um script? Um script nada mais é do que um programa. A diferença do programa para o script, a gente fala, é que o programador fez a sequência de passos que que o programa tem que fazer e compilou ele. É um processo que ele já gera um código num formato que o computador entende, né? E o script ele é interpretado. Na hora que ele receber o comando, o computador vai interpretar e em seguida ele vai executar. Então a gente consegue ver os comandos que vão ser executados, tá? Do programinha. Então aqui são todos os programas, são todos os comandos, e ele está escrito esses comandos em linguagem Python, né? Que foi a linguagem que o Moodle foi construído. Então vamos entender aqui, ó, o que ele está fazendo. Ele até traz aqui uma descrição do que ele fez, né?
Veremos os comandos aqui, ó, dá para entender bem. Primeira coisa aqui, ó, ele importa as bibliotecas do Moodle. Ou seja, ele vai pegar tudo que existe no Moodle e falar, olha, agora está disponível aqui para o nosso script executar. E aí ele define como ele quer os logs, né? Como ele vai ficar reportando para você como ele está sendo executado. Então a gente define aqui, ó, verboso, que é o mais falante possível, tá? Tudo que ele fizer, ele vai dar um log falando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e assim sucessivamente. Em seguida, ele cria um objeto env do tipo environ, tá? E agora aqui que ele realmente vai fazer. Basicamente, esse começo aqui, essa estrutura inicial, vai repetir em todos os scripts que a gente vê do Moodle, tá? Então agora ele vai preparar o arquivo de entrada. Nosso arquivo de entrada, ele está no formato PIR. Né? Só que ele, para ele trabalhar, ele gostaria que tivesse num formato binário. Né? Isso já não é novidade para a gente já viu o que é o formato binário. Então ele cria aqui, ó, um objeto SDB para poder guardar e chamar os métodos disponíveis nesse tipo de estrutura, sequenceDB. Que é nesse cara aqui que vai ter os comandos que a gente vai utilizar aqui. Vamos lá então. A gente vai fazer um sdb.read que ele vai ler o nosso arquivinho pdbpeer, tá? E carregar na memória. Em seguida, ele vai fazer um sdbwrite. Só que agora, percebam aqui, ó, aqui, qual é o formato que ele está valendo? PIR. E agora ele está mandando gravar com o nome de igualzinho pdb_95.bin, só que no formato binário. E ele vai fazer isso para toda a lista que tiver. Bom, uma vez que ele fez essa conversão, por que ele fez essa conversão? Porque é mais conveniente para ele ler o arquivo binário. Ele vai ler de novo o arquivo binário e carregar na memória para ficar disponível essas informações para ele. E aí ele vai criar um outro objeto do tipo align, novinho. Então perceba que a gente tem aqui um SDB que tem as nossas informações do banco de PDB que a gente baixou da página do Moodle. E agora a gente criou um objeto align. Esse objeto align, ele vai ter o nome, ele vai pegar as informações que tiver no objeto, no arquivo pdvldh.ali. Lembra quem é esse objeto, esse arquivo aqui? Esse arquivo aqui é o nosso arquivo de sequência, que tem a sequência alvo, né? E ele está em qual formato? E a gente vai fazer isso para tudo que tiver lá. Tranquilo? Então ele pegou essas informações e leu. Aqui é importante notar que se a gente estivesse usando outro nome de arquivo, eu teria que mudar o nome do arquivo aqui, tá? Tanto aqui, como se o meu banco de PDB fosse com outro nome, eu também teria que ter mudado ele aqui. Opa, desculpa aqui. Tá joia? A gente está usando o mesmo nome, então não precisa modificar. Então agora a gente tem um objeto ALN que tem a nossa sequência alvo. Ele cria um outro objeto PRF que vai buscar no nosso banco, nesse banco que a gente inseriu, quais são as sequências homólogas à sequência que a gente informou. Então ele vai procurar tudo aqui. Ó. Vai percorrer e localizar tudo que for homólogo. Na sequência, ele grava o resultado no arquivo buildingprofile.prf, tá? Que é um formato texto.
Então aqui a gente vai ter tudo que foi, todas as sequências que ele encontrou que são homólogas. Ele chama essa função aqui que ela vai converter o que foi encontrado aqui de homóloga para o formato align e vai gravar no nosso ALN também. E aí ele vai escrever, vocês percebam que são as mesmas informações que tinham aqui, agora ele vai escrever aqui nesse outro arquivinho, buildingprofile.ali, as mesmas informações que ele gravou aqui, só que em outro formato. Aqui ele está gravando no formato PRI. Tá joia? Percebam que não é nenhum bicho de sete cabeças. Então o que ele manda fazer aqui? Vamos salvar ele com o mesmo nome. Arquivo, salvar como, muda aqui para todos os arquivos e coloca o nome que ele sugeriu aqui, buildingprofile.py. .py, aqui o py, é a extensão padrão de arquivo Python. Salvar, salvou o nosso arquivo. Como que a gente vai rodar agora? A gente vai lá no iniciar, Moodler. Eu já estou com a sessão aqui aberta, né? Então eu tenho que ir onde está o meu arquivo. Eu vou andar nos diretórios, né? Percebam aqui que eu estou em C, Program File, Moodler 9.15. Só que os nossos arquivos que eu estou fazendo aqui nessa videoaula, eu estou salvando em P videoaula. Então, se eu tentar executar aqui direto, ele não vai encontrar, porque os arquivos estão em outro diretório. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir para esse diretório. Então, cd P2, P2 pontos. E aí eu vou para essa unidade de disco que eu salvei os arquivos do Moodle. E eu tenho que ir na pasta videoaula, cd videoaula, cd change directory, né? Eu vou entrar nesse diretório. Aqui você tem um comando dir, ele lista o conteúdo dos arquivos. Estou vendo que agora eu consigo ver o arquivo build que eu acabei de criar, o meu banco pdb.py e o meu arquivo que tem a sequência alvo. Como que a gente vai rodar? Mod 9.15. Por quê? Ele segue um padrão, o Moodle. Vai ser sempre mod e a versão que você está usando. Tá? Eu estou usando aqui a 9.15, é a mais atual quando eu preparei essa videoaula. Então, mod 9.15, espaço, e aí o script que eu quero rodar. Nesse caso, é o buildingprofile.py. E dou Enter. Ele deu esse errinho aqui, ó, reclamando que ele não conseguiu importar a biblioteca sites. Tá? O que eu pesquisei na internet falava que era questão de versão do Python que está sendo usado e a versão que foi compilado, mas que isso não importava no resultado. Então, terminado de executar, ele não mostra nada, tá vendo? Ele tinha dado um errinho aqui, e aí ele só disponibiliza o prompt novamente pra gente. Então a gente dá um giro aqui, a gente vai ver que tem muito mais arquivos, tá? Ignora esse importar underline excel.txt aqui, que eu já vou explicar o que é. Não foi criado por ele não, foi eu que criei. Ele criou vários arquivos novos aqui pra gente, né? Como vocês podem ver. Esse a gente já tinha, o tvldh.alinha era a nossa sequência alvo. Os PDBs, que é o nosso banco de sequência. O importar eu já explico daqui a pouquinho. Aí o building profile, que é o nosso script que a gente criou. E aí ele criou o building profile.prf, o building profile.log e o building profile.align. O building profile.align, como a gente lembra pelos comandos, e o building profile.prt vão ter a mesma informação. A diferença é que o align vai estar num formato mais conveniente para o programa, né? E o PRF ele vai ser mais conveniente para a gente ver, né? Vamos ver esse cara.
Eu abri aqui, tá? Eu abri em linha de comando, Notepad, o nome do arquivo que eu quero abrir, mas eu poderia ter ido lá no Windows Explorer, clicado 2 vezes e abrir, tá? Ele ficou com uma visão meio estranha aqui, porque ele não está respeitando as quebras de linha. WordPad. Vamos abrir o WordPad aqui. Abrir. Vou lá onde ele está salvo, né? Vídeo P, vídeo aula. Todos os arquivos. E o .prf. Aí ele tem aqui as informações da nossa sequência, tá vendo? Com as sequências que ele alinhou. Tá joia? Vamos abrir o outro arquivo aqui, o buildingprofile.log. O que esse buildingprofile.log tem? Lembra que eu falei que ele ia reportando tudo que ele fosse fazendo com a máquina? Então é aqui que ele está reportando. Tá? Aqui, vou voltar aqui um pouquinho. Aqui todos os que ele abriu, né? Isso que eu falei. E aqui ele está falando, olha, agora vocês têm que olhar o buildingprofile.pre para escolher, dentre todas as que alinharam, qual ou quais são as que teve o melhor alinhamento, as que realmente são homólogas, né? Ele filtra aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó, ele já filtra aqui embaixo. As sequências que compartilham 95% de identidade e que tem pelo menos 30% de resíduo, tá? Então por isso que a gente vê só algumas sequências ali. E aí o que eu fiz? Eu peguei esse arquivinho aqui, né? E cortei esse cabeçalho aqui, comentário, tudo. Por isso que tem aquele arquivo aqui que eu gerei do importar para o Excel. Para importar para o Excel aqui fica mais fácil a gente visualizar. Ah, eu apaguei a linha de sequência também nessa, a última coluninha, tá? Então aqui a gente pode ver todas as colunas de uma forma mais fácil, né? Então aqui a gente tem o identificador da sequência. Essa primeira aqui é a nossa, né? E na sequência aqui, ó, tem vários campos, o que a gente realmente vai ser importante para a gente. A coluna 11 e a coluna 12, tá? Coluna 11. O que é a coluna 11? A coluna 11 reporta o percentual de identidade entre a nossa sequência alvo e a sequência que a gente está analisando, né? As sequências candidatas. E a coluna 12, ela vai indicar o eValue, né? O eValue, nesse caso de alinhamento, ele vai indicar a probabilidade dessas sequências serem dessas sequências terem alinhado ao acaso. Então a ideia é pegar a maior identidade e menor eValue, tá? Eu já mudei a ordem, vocês veem que a ordem está trocada, aí pintei aqui de amarelo as sequências que continham o eValue 0 e a identidade, as maiores identidades. Eu peguei acima de 34. Ele fala aqui, ó, acima de 30, né? Acima de 30. Não, aqui é para cortar o residual. Uma identidade acima de 25%. Tá? Então a gente está com um alinhamento bom.
Então vamos continuar aqui. O que a gente tem que fazer agora? Vamos voltar lá na nossa apresentação para a gente descobrir o que a gente tem que fazer. Eu quero ir lá no ladinho de cromologia. Aqui. Usando a sequência desconhecida, sequencial, com uma consulta, procurar as estruturas proteicas conhecidas. Então a gente já selecionou aqui as que têm similaridades, né? Então, são essas aqui. E agora o que a gente vai fazer então? Produzir o melhor alinhamento global possível das sequências desconhecidas e entre a sequência desconhecida e a sequência modelo. Então a gente vai fazer um alinhamento global entre a nossa sequência e essas aqui que foram selecionadas, tá? Como a gente faz isso com o Urler? É outro script. Vou copiar aqui. Vou abrir o bloco de notas. E criar outro script. Com que nome que ele tem que chamar? Compare.py. Salvar como. Eu vou lá no P, vídeo aula, que é onde eu estou salvando. Todos os arquivos. Salvar. Bom, o compare que a gente já criou, o que ele vai fazer? Esse script compare, ele vai tentar selecionar entre todos os candidatos a modelo que a gente selecionou aqui, qual é o melhor, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Informar todos os candidatos aqui, tá vendo? Nessa parte do script. Eu poderia adicionar mais ou retirar outros, tá? E eu também vou precisar, como ele vai fazer essa seleção? A partir dos arquivos PDBs, tá? Então eu também vou ter que pegar o arquivo PDB desses caras. Então, uma situação, eu vou pegar o identificador dele, que a gente selecionou, né? Eu vou lá no site do PDB e eu procuro por ele. Aí eu venho em Download File, PDB File. Tranquilo? Tá, desenho de sequência, a gente consegue ver bastante informação dessa sequência que a gente está querendo usar como modelo, que é uma candidata a modelo. Todos tem que fazer isso para todas as sequências. E aí eu salvo no mesmo diretório onde eu estou rodando, tá joia? Uma vez que isso foi feito, aqui, a gente vai rodar o compare. Então, mod 9.15, que é o nome do programinha do Moodle, compare.py, enter. E aí ele vai rodar. Rodou. Repare que agora ele criou o arquivinho compare.log, tá? Vamos abrir esse arquivo agora para ver o que ele tem. Após a execução do compare, ele vai gerar o arquivinho compare.log, né? Que vai ter aí essa matriz e esse denograma. Com base no denograma, a gente consegue extrair qual que é a sequência que a gente vai utilizar como referência. Tá certo? Para poder continuar e realmente fazer o alinhamento da nossa sequencial com outro modelo. Então, analisando esse denograma, a gente vai ponderar aí a identidade com a resolução cristalográfica e selecionar o nosso modelo, né, que é o que ele está dizendo aqui no manualzinho. Né? Nesse caso, a gente vai escolher então a 1BDM, tá joia? E aí, o que a gente vai fazer agora? Escolhemos, vamos lá na apresentação. Escolhemos aqui a nossa sequência, então agora a gente já tem a sequência alvo e a sequência candidata, e a sequência modelo. Então agora a gente tem que produzir o melhor alinhamento global entre as duas sequências, tá? Repare que agora a gente vai utilizar uma sequência só como modelo, né? Que é o que a gente tinha definido no comecinho do tutorial. Não é contra alinhamento múltiplo. Então vamos na sequência aqui, deixa eu só achar aqui que eu não perdi. Tá. Tá aqui. Então agora o próximo passo é fazer essa
esse alinhamento global. A gente vai utilizar esse script. Então, ele vai ter como entrada o nosso arquivinho, né? O nosso PDB da sequência modelo. E também a nossa sequência alvo. Estão vendo aqui? Então ele carrega o modelo, adiciona no align, né, com append, depois ele carrega a nossa sequência alvo e em seguida ele faz o alinhamento entre as duas sequências. Esse alinhamento é global. E aí na sequência ele vai salvar as informações do alinhamento no arquivo tvldh1ddma, esse nome a gente poderia mudar, em dois formatos. No formato ALI, né, de alinhamento, e no formato PAP. Tá joia? Vamos salvar ele aqui então e rodar já. Arquivos, salvar como, todos os arquivos, .py. Salvar. Então, hoje 9.15, align 2.py. E ele vai rodar. Então, vamos aqui, ele gera esses dois arquivos, né? Que tem informações idênticas, porém em formato diferente. Então, sugere a gente olhar o ponto .pap aqui. Vamos abrir ele aqui, né? Então aqui ele mostra as informações de como ficou o alinhamento. Vou voltar aqui, então agora a gente fez esse passo 2. E a gente vai agora para o passo 3, 4 e 5. Seis e 7, né? É um comando só que ele vai fazer tudo. É isso. Então agora a gente vai ter todos os outros passos em um único script. A gente tem o nosso script aqui. Essas linhas que tem suspendido na frente são comentários, eu vou apagar, tá? Então, vamos olhar aqui. Esse script ele vai receber o resultado do alinhamento das duas sequências que a gente fez em cima.
Tá? E vai mandar construir o modelo. E aí você diz quando ele vai começar e quando ele vai terminar. Então você consegue definir quantos modelos possíveis ele vai tentar criar. E no final você manda ele efetivamente criar os modelos definidos, tá? Este script vai chamar. Opa. Todos os arquivos, model single.py. Salvar. E aí a gente bota ele para rodar. Nesse script aqui ele vai fazer todos aqueles passos, né? Bom, depois que ele terminou de rodar, ele vai gerar alguns arquivos, né? Vários. Entre eles, aqui, um log, model single log. Tá certo? Nesse arquivo aqui, a gente vai poder olhar se deu algum problema, como foi que rodou, né? A gente pode analisar aqui os logs e depois olhar como foi a saída de cada um dos modelos gerados, dos 5 modelos gerados, né? Esses 5 modelos gerados já são as 5 possíveis proteínas que ele modelou, tá? Estrutura de proteína que ele modelou. Então aqui ele gerou com o nome, né? Ele foi seu nome de 1 a 5. Deixa eu botar aqui. Então esses são os nomes dos arquivos que ele gerou. Tá vendo? Vamos visualizar um aqui. Então aqui é a estrutura do arquivinho PDB, né? Já não é mais mistério para a gente a questão de arquivo, né? A gente sabe que é só uma forma de disponibilizar os dados. Nesse caso aqui ele está disponibilizando as informações sobre como tem que modelar a proteína de uma forma tabular. E aí é possível usar programas que visualizam esse arquivo para poder ver como é que a estrutura da proteína está mesmo o desenho dela, né? Então, por exemplo, aqui eu usei o OpenRasmol, tá? Fiz o download dele para o Windows aqui, a instalação Enter, Enter, Enter. Então a gente abre ele aqui, a gente pede para registrar, eu não quero. Eu posso vir aqui e abrir vídeo aula, né? Eu vou abrir aquele mesmo aqui, né? E aí aqui está nossa proteína. Eu posso visualizar ela de outras formas, né? Por exemplo, com funções de strings, como se fosse um ribbon. Eu consigo girar essa proteína, tá vendo? Bem bacana, não? Bom, a gente tem 5 modelos possíveis. Qual que é o modelo correto? Tirou 5. Aí agora a gente vai fazer a validação do modelo. Então a gente chegou até aqui. A gente fez os 7 passos, né? Gerando 5 possíveis modelos. E aí então agora a gente vai validar qual é o modelo da nossa proteína.